Bem-vindos a mais um vídeo da Wave. Quem fala aqui é o Otávio, fisioterapeuta aqui da equipe, e hoje eu tô aqui para te falar quais são os 3 tipos de dor lombar e como a gente faz para tratar essas dores. E no final do vídeo eu vou te dar uma dica muito importante se você quiser resolver isso de uma vez por todas, tudo bem? Vamos lá comigo então. Basicamente a gente tem 3 tipos de dor lombar, como eu te falei. Primeiro tipo de lesão, primeiro tipo de dor lombar é as lesões graves. Elas acontecem geralmente por trauma, então a pessoa caiu, bateu, ela pode acontecer por infecção, ela pode acontecer por câncer e outras causas, tá? Então se você caiu, bateu, tem um tipo de dor que junto com febre, com mal-estar, perdeu muito peso de forma recorrente, tem histórico de câncer, quem vai tratar esse tipo de lesão são médicos, tudo bem? E eles acometem cerca de 1 a 2% dos casos de dor lombar, são mais raros. A gente não vai tratar esse tipo de problema. O segundo tipo de dor é a dor radicular, radiculopatia. Como ela é caracterizada? É aquela dor que desce para a perna. Geralmente ela está acompanhada também com problemas neurológicos, como falta de força, a parestesia ou formigamento. Parestesia é aquela falta de sensibilidade, formigamento. Então, esse tipo de dor a gente trata como? Geralmente causada por hérnia de disco, por exemplo, ela acomete cerca de 5 a 10% das pessoas e o tratamento dela é feito de várias formas. Primeiro de tudo, a gente precisa controlar esse sintoma, tudo bem? Controlar, fazer com que esse sintoma volte da perna, enfim, do membro, e volte para a coluna e que a gente consiga reabilitar essas perdas neurológicas, como a força, essa parestesia, esse formigamento, que a gente consiga eliminar isso. É a primeira fase do tratamento. Como a gente faz isso? O tratamento é multimodal. O médico vai receitar anti-inflamatório. A gente tem que respeitar um período de repouso relativo, então o repouso total não vai ser bom, mas a gente precisa estar fazendo algumas atividades que a gente consegue, mas respeitar esse período inicial onde a dor está um pouco mais intensa, tudo bem? Outras coisas que a gente pode fazer são a manipulação e a mobilização, que a gente faz na quiropraxia, por exemplo, onde a gente vai trabalhar em cima das regiões que tem pouco movimento para aliviar esse sintoma. Além disso, a gente pode fazer alguns exercícios terapêuticos e dentro deles os mais interessantes são os exercícios de direção preferencial. A gente chama isso de fenômeno de centralização, onde as dores, os sintomas que estão na perna, eles vão centralizando, eles estão vindo da periferia para o centro, tudo bem? A maioria dos pacientes vão se beneficiar muito no trabalho de extensão de coluna, mas a gente também tem uma boa resposta para exercícios de flexão e, em poucos casos, exercício de lateralização na coluna. Basicamente, esses exercícios consistem em repetições mantidas, tá? E feitas por várias vezes, e fazendo isso, os sintomas vão melhorando, diminuindo, tudo bem? Nem todo paciente vai se beneficiar exatamente dessa conduta de centralização, mas são uma das estratégias de tratamento. E o último tipo de dor lombar é a dor idiopática, que a gente fala que é sem causa aparente. A gente sabe que a dor lombar em si, enfim, ela é multifatorial, ela tem muitas causas. Então, quando a gente exclui as causas graves e as causas específicas, quando tem a radiculopatia, a gente aborda todo o resto. E o tratamento é muito semelhante para todo o resto, tudo bem? A gente também vai fazer esse trabalho inicial de controle dos sintomas, tá? Então a quiropraxia entra muito bem nesse momento para a gente trabalhar nas regiões hipomóveis, para fazer um trabalho de liberação miofascial. Muitas vezes a dor pode estar vindo de uma estrutura muscular, então fazendo um trabalho de manipulação, de mobilização, de liberação, a gente consegue trabalhar essas estruturas e ir aliviando esses sintomas, tá? Além disso, a gente pode sim também entrar com exercícios terapêuticos, principalmente exercícios de mobilidade. Uma vez que a quiropraxia faz o trabalho de forma passiva, ganhando movimento nessa região que está hipomóvel, a gente pega esse paciente e coloca para fazer o movimento de forma ativa, fazendo um trabalho mais integrado e mais completo. Tudo bem? Essa é a primeira fase do tratamento. A segunda fase, que pode ser usada também quando a gente consegue controlar os sintomas lá do paciente que tinha radiculopatia, é o trabalho de reabilitação funcional, onde a gente começa a buscar um pouco mais de estabilidade nessa coluna lombar, tá? E começar a
colocar esse paciente para fazer alguns movimentos de forma gradativa, onde a gente consegue fazer com que essa lombar se mantenha estável e ele começa a expor movimentos onde vai trabalhar todo o complexo de movimento. Então, alguns exercícios muito utilizados nessa primeira fase são exercícios de mobilidade, de quadril, por exemplo, e coluna torácica, tá? Além disso, a gente faz exercícios específicos para a estabilidade da coluna, geralmente trabalhando a musculatura transversa do abdômen, com exercício, por exemplo, como o dead bug, que a gente faz de barriga para cima, mantendo a estabilidade da coluna no chão, enquanto trabalha os movimentos do membro superior e inferior. Evoluindo, a gente, ou trabalhando ainda mais os exercícios de estabilidade, a gente faz um trabalho com os músculos extensores da coluna e geralmente a gente começa a fazer esse trabalho também de 4 apoios, onde a gente tem uma forma de estabilizar melhor a coluna e começa a expor gradativamente carga e capacidade desses músculos estabilizarem, esses músculos extensores estabilizarem a coluna. Então a gente começa fazendo um trabalho com as mãos, com as pernas, integrando esse movimento, como no caso do perdigueiro. Além disso, o terceiro conjunto de músculos que é importante também para a estabilidade lombar, que a gente aborda nessa fase, são os músculos do oblíquos e o quadrado lombar. E eles a gente pode fazer começar a estimular esse tipo de trabalho num paciente, numa prancha lateral, por exemplo, com a perna curta e ir evoluindo, ou então, caso haja necessidade, a gente pode fazer esse trabalho também deitado de barriga para cima, onde a gente tem uma coluna mais estável, e fazer um trabalho com elástico antirrotacional, onde a gente começa a ativar esses músculos oblíquos também. Tudo bem? Além disso, nessa fase a gente também pode começar a expor, como eu falei, o paciente a exercícios que integrem essa capacidade de estabilizar a coluna, essa capacidade de mobilizar o quadril e num movimento único. A gente integra tudo isso, fazendo com que a gente comece a expor gradativamente aos movimentos naturais do dia a dia. E a terceira fase é a fase de força e condicionamento. Aí sim, a gente pega tudo que a gente trabalhou desde o começo, ou seja, ganhando essa mobilidade que a gente trabalhou lá na quiropraxia, começando a trabalhar essa estabilidade lá na segunda fase do tratamento, começando a integrar essa capacidade de se mover, de manter estável em um único movimento, integrando toda essa cadeia cinética, a gente coloca nessa parte final, que é a parte de fortalecimento e condicionamento. E aqui a gente começa a entrar com exercícios mais complexos, um agachamento com carga, um levantamento terra, como a gente já falou aqui no canal. Inclusive, se você quiser saber mais, a gente vai deixar um vídeo aqui explicando como faz o agachamento, o levantamento terra, tudo bem? Além disso, a gente pode começar a evoluir exercícios de estabilidade central, de core, exercícios como fazendeiro, exercícios antirrotacionais, exercícios de estabilidade de transverso do abdômen. Tudo isso para a gente condicionar o corpo a voltar a realizar as atividades de vida diária sem nenhuma compensação ou adaptação daquela dor inicial lá da coluna. A grande sacada final que eu te falei para você evitar de ter essa dor por muito tempo e resolver o mais rápido possível é prestar atenção no tempo de dor. Basicamente, a gente tem dividido de uma forma bem básica e didática 3 tempos: agudo, subagudo e crônico. A gente não quer que cronifique, que chega nessa condição crônica, que é quando a dor passa de 12 semanas. Porque quando chega nesse momento, é mais difícil de tratar. E nesse primeiro momento agudo, se eu tenho bons hábitos, a tendência de a gente curar essa dor mais rápido e sem tanto problema é muito maior. O que são os bons hábitos? Você praticar exercício físico, se alimentar bem, dormir bem, ter um controle de estresse, enfim. Isso vai fazer com que você, quando tenha uma dor, por exemplo, na lombar, tende a melhorar mais rápido, de forma mais simples. Mas, caso você seja uma pessoa que tem um sono ruim, dorme pouco, ou seja, menos de 7 horas, você não se alimenta muito bem, não pratica atividade física, tem muito estresse, muita ansiedade ou sofre de depressão, as chances de você cronificar, ou seja, ficar muito tempo com essa dor, ela é muito grande. Nesses casos, você precisa de uma ajuda para a gente procure um profissional capacitado para te conduzir melhor ao tratamento. Inclusive, se você tem uma dor há mais de 3 meses e não tem melhora, um profissional capacitado para entender o que está acontecendo e guiar você nesse processo de reabilitação
vai ser muito útil, além de você começar a resgatar esses hábitos que aí estão ruins. Então, se você dorme mal, tentar dormir um pouco melhor, encontrar soluções para resolver esse problema. Se você se alimenta mal, enfim, começar a ajustar esses hábitos. Tudo bem? Espero que tenham gostado desse vídeo, espero que eu tenha ajudado quem está vendo esse vídeo a saber como fazer, como lidar com a sua dor, qual o próximo passo tomar, tudo bem? E se você gostou desse conteúdo e acha que pode ser útil para mais alguém, curte, compartilha com alguém para a gente espalhar esse conhecimento aí e que a gente consiga melhorar a dor na coluna de todo mundo aí que precisa, tudo bem? Obrigado e até a próxima!